Prometeu acorrentado. Época da ação. Tempo mítico. Local. Região desolada da Sítia. Primeira representação. Incerta. Personagens da peça. Prometeu, um filho de Urano, céu, e Gaia, terra, ou de Urano e Temis. Hefesto, deus do fogo. Poder, força, divindades auxiliares de Zeus. Coro das Oceaníades, filhas de Oceano, Oceano, deus dos mares que circundam a terra. Io, filha do rei Ínaco, amada por Zeus e perseguida por Hera. Hermes, deus arauto dos deuses. Cenário. Ao fundo um maciço rochoso. Entram poder e força, arrastando Prometeu, seguidos por Hefesto, mancando e levando seus instrumentos de ferreiro. Prometeu acorrentado, prólogo. Cena 1. O prólogo se inicia com um diálogo, através do qual se expõem as diretrizes da ação. Hefesto, acompanhado por poder e força, entra em cena conduzindo Prometeu, a quem deve acorrentar aos penhascos por ordem de Zeus. A punição decorre de Prometeu ter roubado o fogo, prerrogativa divina, para beneficiar os homens. O cenário é a região desabitada da Sítia, uma região da Eurásia, em grande parte desabitada entre o Mar Negro e o Mar Azov, onde hoje se encontra a Rússia, a Ucrânia e a Geórgia. Então estava Hefesto, poder e força, carregando Prometeu para puni-lo por ter roubado o fogo para beneficiar os homens. O cenário é a região desabitada da Sítia. Hefesto demonstra piedade por Prometeu, mas, exortado por poder e temendo contrariar Zeus, procede ao acorrentamento do deus. Cumprida a tarefa, Hefesto, poder e força, saem da cena. Bom, Hefesto é uma representação simbólica da atividade técnica, mas também do decaimento de um deus. Ele é coxo, ele é feio, ele é um deus grego deturpado. Ele habita o Olimpo, mas foi jogado do Olimpo, porque ele é o intelecto prático. Ele não é a filosofia contemplativa, a sabedoria da qual Zeus é o patrono e Apolo é o praticante. Hefesto é o técnico, o especialista que possui uma inteligência, possui uma ciência, mas ela é prática e ela é efêmera. Efêmera porque ela reside na matéria, ela reside no tempo. Efêmera porque aqueles que dominavam, por exemplo, vou dar um exemplo, a datilografia, foram massacrados pelo tempo. Aqueles que dominam a escrita, uma atividade de caráter completamente intelectual, esses não foram destruídos pelo tempo. Hefesto, então, está a carregar um deus que levou um titã que, como todos os titãs, representam um lado dos impulsos, que são sempre vencidos pelo intelecto, pela inteligência, pela sabedoria. Os impulsos da matéria. O impulso foi vencido por Zeus. O impulso tentou usurpar a inteligência para fins materiais, e o fim material então carrega o impulso para o castigo, que terá seu fígado devorado, como bem sabido, fígado que na época eles tinha a mesma relação simbólica que hoje temos com o coração. Esse texto aqui ele não traz o contexto em si. Eu vou ler, na verdade, ele hoje a live é diferente. Hoje eu vou
estudar com vocês, então acredito que algumas pessoas passarão e sairão, outras ficarão. Prometeu, ele tem um irmão. O Prometeu é aquele que significa pensar antes de fazer. O irmão de Prometeu, se eu não me engano, é o Eptemeu, se eu não me engano, que significa pensar depois. Prometeu é aquele que sempre pensa antes do que faz. Eptemeu é aquele que pensa depois que já está concluído. Foi dada a missão para Eptemeu de dar os nomes, dar as habilidades a todos os animais da terra. Eptemeu, por pensar depois, distribuiu e esqueceu de dar uma habilidade ao homem. Sabendo que ia ser punido por Zeus, prometeu seu irmão para ajudá-lo, vai e rouba o fogo da inteligência e entrega aos homens. Zeus, então, para castigá-lo, por uma situação anterior que já havia o irritado, que foi, pois ele enganou Zeus, dando uma oferenda de, ao invés de dar carne para Zeus, ele deu somente gordura e ossos. Zeus já estava puto. Nesse momento ele rouba o fogo, desce, Zeus descobre e o pune. Bom, eu vou estudar aqui com vocês na medida que eu vou lendo. Os que eu estou utilizando são, as fontes são essa, Prometeu Acorrentado de Ésquilo, nessa edição da editora Zahar. Essa aqui está em capa mole, que eu comprei porque contém junto a Ajax de Sófocles e Alceste de Eurípides, mas eu vou ler nesta de capa dura, que é a mesma edição da Zahar, mesma tradução, só que aqui tem Édipo Rei, Medeia e as Nuvens, Sófocles, Eurípides e Aristofanes. Então acabei pegando as duas porque elas contêm peças complementares ao meu estudo, e calhou que as duas possuem Prometeu Acorrentado, que é uma grande peça para entender muito da cultura e os símbolos ocidentais. Bom, começando. A cena começa, imaginemos como um teatro. Temos que estudar o teatro grego imaginando um cenário de um teatro, ou no mínimo uma ação como um filme, não um livro como o livro que estamos acostumados. Então imaginemos aqui, como foi dito o prólogo, Hefesto está junto com o poder e a força, tanto como deuses, porque eles estão com letra maiúscula, mas também como símbolos, que é o poder dado por Zeus para ele executar aquilo, e sua força, porque ele é forte, conduzindo Prometeus. Então, poder começa o diálogo. Aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando no deserto pelo chão da Sítia, que eu falei é hoje onde é a Rússia. Marchando no deserto pelo chão da Sítia, onde nenhuma criatura humana vive. Nesses trechos aqui nós já temos uma descrição simbólica da situação. Hefesto, poder e força estão caminhando com Prometeu, que é aquele que entregou a inteligência para os homens, no lugar onde nenhuma criatura humana vive. Lembra que eu falei que ele é a queda, é essa inteligência que cai. Ele cai ao ponto onde nenhum ser humano pode existir. O que é o ser humano? O ser humano é aquele que carrega a essência de ser um ser humano. E a essência de ser um ser humano é ter aquilo e exercer aquilo da qual nenhum animal pode ter também. Então, na medida que você deixa de fazer aquilo que nenhum animal tem, você está sendo menos humano e não mais humano. Então, cozinhar é um ato humano. Animais não cozinham. Aqui, então, está dizendo que essa inteligência foi levada por um campo, ela foi rebaixada a um nível onde nenhum ser humano vive, no longínquo da Rússia, que era tido como uma região inabitável e gelada, fria, sem vida, travada. Né? O frio tem sempre, o gelo é parado, as coisas caminham mais devagar no gelo, as moléculas se movimentam mais devagar no frio. Então, é a mente aqui, a inteligência aprisionada num frio, longe de todas as suas competências humanas. Continuando. Pensa somente, Hefesto, nas ordens de Zeus, porque Zeus ordenou que Hefesto
punisse Prometeus. Pensa somente, Hefesto, nas ordens de Zeus, teu pai, e em acorrentar nestas montanhas de inacessíveis píncaros, topos, né? Píncaros, um criminoso com cadeias indestrutíveis de aço puro. Ele roubou o teu privilégio, o fogo rubro, fogo vermelho, de onde nasceram todas as artes humanas, os ofícios, ou também as artes intelectuais. Aqui a gente pode levar para o campo das artes clássicas liberais, trivium e quadrivium, que eram primícias da educação clássica. Então as artes do trivium, das competências, faculdades mentais, intelectuais, gramática, lógica, filosofia, estão nesse campo. Quadrivium, das artes de contemplação do que é material, matemática, música, astronomia, física, a geometria, a pintura. Então, o Prometeu, aquele que roubou o fogo rubro, de onde nasceram todas as faculdades das artes, todas as artes humanas, para apresentá-los aos mortais indefesos. Porque indefesos, como bem disse, Eptemeu, o irmão de Prometeu, não deu nenhuma habilidade aos humanos, ele esqueceu, ele não pensou, e por isso ele deu as artes, a capacidade de pensar e alterar o mundo por meio da inteligência, fazendo coisas, ações. Aqui também nós temos um outro aspecto simbólico, porque o fogo aqui sempre tem um post que eu falo sobre o simbolismo do fogo. O fogo ele sempre remete à intelectualidade, à inteligência. O fogo, enquanto a água, remete sempre aos distúrbios do mundo material. Poseidon é o senhor dos distúrbios, ele que balança o navio, ele que causa terremotos e desestabiliza o corpo, que ele comanda os fluidos dos nossos humores. Humor, a palavra humor significava fluido. Poseidon é aquele que comanda o fluido, porque a água, você pega ela num recipiente, por mais que você gire ela sempre estará plana, ela sempre remeterá ao campo material. O fogo, não importa para onde você gira, ele sempre aponta para cima, sempre numa essência ao alto, ele sempre puxa. Então o fogo ele tem sempre essa de elevar para a mente, de ter uma associação com a mente. O fogo ele também purifica, mas ele também pune aquele que não se rende à inteligência, que segue os impulsos. Então o fogo sempre aponta para um tipo de purificação, um tipo de coisa no alto. E o fogo rubro, porque o vermelho, né, o ferro quente e abrasado, o fogo rubro das técnicas do ofício, né? Esse fogo rubro, dali nasceram as artes humanas, dos seres humanos indefesos, porque o ser humano sem essas artes, sem ter conseguido montar uma lança, sem ter conseguido dobrar o metal, sem ter conseguido cultivar, sem ter conseguido guardar água, criar casas, muito dificilmente ele sobrevive, ele não consegue sobreviver na natureza. Então, por isso, seres humanos indefesos. Continua o poder falando, poder aquele que foi outorgado por Zeus ao Hefesto. É hora de pagar aos deuses por seu crime e de aprender a resignar-se humildemente ao mando soberano de Zeus poderoso, deixando de querer ser benfeitor dos homens. Então, ser benfeitor dos homens aqui tem um caráter também do seguinte: é aquele que se preocupa ao que é temporal. Então a inteligência de Prometeu se rende ao mundo material, se rende ao trabalho abaixo, tanto que ele é carregado pelo Hefesto, que é aquele que está na inteligência mais no campo técnico, onde a sabedoria, a inteligência de Zeus mostra sua superioridade a ele, porque ele se rendeu ao humano, que é o temporal. Ele se rendeu ao temporal. Eu acabei de fazer um stories falando assim do caso recente que aconteceu com o podcaster. Eu falei, nem quero nem saber. Hoje no trabalho o menino parou, com todo... Peço até perdão para ele se eu fui ignorante, mas não fui estúpido, na verdade. Ignorante é outra coisa. Se eu fui estúpido, que eu falei assim, cara, não quero nem saber, não me conta. Por quê? Porque são coisas, por mais horríveis que tenham sido ditas, são passageiras.
não está no eterno, não está no que carregaremos. Pelo contrário, desestabiliza nosso emocional, desestabiliza nossas circunstâncias e muda nosso foco por um sentimento de raiva, um sentimento de angústia, da qual a gente não consegue fazer nada, da qual a gente só alimenta aquilo e deturpa a nossa percepção da realidade. Porque a realidade é outra, que muitas vezes não está nem vinculado com aquilo que foi dito. Né? A realidade é aquilo que você está vivendo ali naquele instante. Então, eu pedi para ele, não me fale. Eu quero focar no meu estudo, não quero saber dessas coisas passageiras. Quem fez, que arque com as circunstâncias. O homem ele é fruto das suas circunstâncias. As suas circunstâncias formatam o seu caráter e o caráter determina seu destino. É o oposto. Aquele menino ele pode vir a ser, o caráter ser moldado por a circunstância que será determinada nele agora. E isso as pessoas não pensam, elas invertem. Mas enfim, a minha circunstância não pode ser amarrada a isso. Então vamos voltar aqui. Então é hora de, como eu falei, ao mando de soberano Zeus poderoso, deixando de querer ser benfeitor ao homem. Então Prometeu está sendo punido por Zeus por ter tido essa tendência ao temporal. Hefesto então fala, pensemos no teatro. Está Hefesto carregando Prometeu, as duas entidades, poder e força, mas Hefesto simbolicamente também, essa essência técnica, derrubando aquela potência titânica nossa que pode nos levar, o ímpeto, né? O ímpeto de querer conhecimento, o ímpeto de querer ter inteligência que é de Prometeu, foi deturpado e levado a uma inteligência técnica, uma inteligência especializada. Então Hefesto está carregando. E Hefesto aqui então fala, aqui findou poder e força esta missão, atribuído a vós por Zeus. Já cumpristes e nada mais agora vos retém aqui. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para prender, usando a violência, um Deus, um imortal. Mas ainda, meu irmão, como eu falo sempre, os deuses eles são potências. Eles são potências que, trabalhadas, tornam essa potência um ato humano. Corrompido torna num ato corrompido. Prometeu é esse ímpeto pelas coisas inteligíveis, pela inteligência, que corrompido leva à queda dele, o arrastamento, né, a prisão dele na terra, a prisão dele na Sítia, lá acorrentado. Ele está preso na terra, ele está preso na montanha. Ele se deixou render pelo tecnicismo e se acorrentou na terra, na pedra, que é uma terra mais dura, tá? Então, prender na pedra é pior do que prender na terra. E ele está falando, olha, eu sei que você é uma potência, eu também sou, mas eu me sinto completamente triste de prender essa potência, porque a realidade é que eu estou prendendo isso na terra. Estou prendendo isso na terra, estou prendendo isso no trabalho, estou prendendo isso. E eu estou deixando claro aqui que a corrupção disso pode ser que demore para te libertar. Quem o libertará será Hércules, tá? Que é o herói humano que consegue superar todas as nossas tendências materiais, todas as nossas tendências carnais e subir ao Olimpo. Então ele que irá soltar, né? Ele que irá soltar o Prometeu. E ele está triste, por quê? Porque essa potência, é triste prender essa potência, essa vontade. Sobretudo porque você é a própria técnica que está aprisionando, está vendo que aquilo está acontecendo, sabe? Aquele menino, aquela pessoa... Opa, meu celular caiu, gente, desculpa. Sabe aquela pessoa que é muito inteligente, muito dedicada, mas presa no materialismo, ela todo ano faz uma pós em alguma coisa do mundo, assim, então... Pós em social media, depois pós em técnica de redação, pós em não sei o quê. E ela não sai da bolha material e do imediatismo da profissão, e ela não se eleva como ser humano, ela se eleva só no nível técnico. O passado da vida, ela pensa, quem sou eu? Ela não é ninguém, ela é uma profissão da qual ela não exerce mais. Tem muitas pessoas boas, inteligentes, quando você pergunta para ela, quem é você? Ela fala, eu sou fulano, eu trabalho com tal coisa, trabalho com tal coisa, trabalho com tal coisa. Bom, eu perguntei o que você é, não o que você faz. Então esse mito aqui logo no começo não traz essa reflexão, né? Onde nós temos que... Para os que estão entrando agora, só para entender, eu estou lendo Prometeu Acorrentado na medida que estudo também, para as pessoas verem meu processo de estudo. Eu estou utilizando essa edição da Zahar,
que contém outros teatros aqui. Mas na verdade eu estou lendo também nessa da Zahar, que é de capa dura, mas eu comprei porque tem outros teatros para complementar a minha coleção. Então, qualquer uma das duas, para quem quiser ler Prometeu Acorrentado, está de bom tamanho. Então, continuando. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para aprender, usando violência, um deus imortal, que é o Prometeu, que é o Titã. Mas ainda, meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. Por que cume batido pelas tempestades? O que são as tempestades? O que é a tempestade? É o movimento das águas e do vento. Quantas vezes, quando diante de uma circunstância, né, a gente não fala assim, meu Deus, que dia tempestuoso, né? Nossa, exatamente assim, é as circunstâncias do mundo que vai te jogando para lá. Então, assim, aquela terra dura da pedra movida por essas circunstâncias da vida material, pelos desvios da vida, pelos problemas, foi moldando aquela pedra, deixando mais dura, que amarrou Prometeu ali, por ter se vinculado a esse excesso de tecnicismo, o desprendimento das questões altas, né? Focado só nessa materialidade, a inteligência voltada ao material. Ele fala, de minha parte devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de Zeus é falta cuja punição é dura. Então, mesmo Hefesto, que é a técnica, ele usava a sua técnica a serviço da inteligência. Ele forjava a serviço da inteligência. Ele dobra o aço com o fogo. O aço, que é uma peça dura, pertencente à terra, que com o fogo da inteligência, seja ela técnica ou o que seja, rubra aquele ferro e ele pode ser tão maleável. Então até as condições mais sólidas da matéria podem ser dobradas mediante ao uso da inteligência. Por mais que Hefesto tenha uma inteligência técnica, ele utiliza a serviço daqueles que estão mais altos. Vou dar um exemplo muito bom sobre isso. É, por exemplo, um músico que evolui sua técnica, ou um pintor que evolui sua técnica e dedica essa técnica como um sacrifício, um sacro ofício. Ele fala, não, eu pinto para contemplação do Altíssimo, ou do absoluto, aí vai da crença de cada um. Eu toco porque é uma manifestação do espírito infinito do universo. Eu jogo isso, eu trabalho como um exercício de amor às pessoas que trabalham comigo. Eu trabalho por exercício de amor à minha família. Então assim, eu uso aquilo que é da matéria, eu uso a minha capacidade técnica, eu uso a minha inteligência material para dobrar o mundo, para render o mundo. Mesmo que seja num aspecto completamente simbólico, mesmo que eu não consiga ter posse do mundo, mas eu dobro o mundo, porque eu não me rendo à técnica, eu não sou uma profissão, eu estou uma profissão. Então é isso que ele está falando, não vou ignorar Zeus, pois não quero ser punido pela ausência da sabedoria do espírito na minha vida. Zeus representa o espírito, o raio que Zeus manda é epifania gerada pela ascensão do espírito. Dirigindo-se a Prometeu, então diz Hefesto. Então lembra o teatro, então eles estão interagindo. És muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia Temis. Quem é Temis? Temis é filha de Urano, que é o céu, com a terra. Então ela é um meio termo, é uma conexão entre os dois. É aquela passagem. Então Prometeu era aquele que tinha que fazer a ponte entre os dois. Ele naturalmente tinha que fazer a ponte entre os dois. O problema é que ele cai nessa questão de atender ao efêmero. Então, e a resolver o problema causado pelo seu irmão Epitemeu. É uma titaneide, ela é uma das titaneides, a Temis, ou seja, tem relação com os impulsos da Terra. Temis é a deusa identificada como justiça, com a instituição dos oráculos, né, que faz o oráculo, que faz a conexão mesmo. Então você percebe que o oráculo, um dos filhos desse que faz conexão com oráculos, é o Prometeu, que tinha esse papel, é esse conhecimento que transita, mas ele cai, e por isso que ele é carregado pelo Hefesto. Continuando. E
És muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia Temis, e contrariando as minhas intenções e as tuas, vou pregar-te nesta isolada rocha, longe dos caminhos, com elos inflexíveis de aço indestrutível. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens, nem ver a imagem deles. E sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele escura e ressecada. Por toda a eternidade verás um alívio à noite, recobrindo a esplendorosa luz, com seu imenso manto repleto de estrelas. E por seu turno o sol evaporar na aurora o orvalho gélido, sem que a pungente dor de um mal, perenemente vinculado a ti, descuide-se de corroer a tua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Não sei se vocês repararam aqui, mas nós estamos falando também da queda de Adão. Esse mito aqui ele traz também uma reflexão simbólica sobre a queda de Adão. A tomada do conhecimento dos homens, a queda do paraíso, ou Prometeu é esse que se afasta do espírito, que será punido por ser fixado na terra. Então ele leva as artes liberais para os homens, mas ele é fixado na terra, tendo que as artes liberais servir aos anseios da terra, ou seja, do pão viverás, do suor do seu trabalho viverás. É isso que está sendo dito aqui. E ele diz o seguinte, que não poderás ouvir a voz dos homens, nem ver a imagem deles. Ou seja, ele está tendo uma espécie de misericórdia. Há uma misericórdia aqui para com Prometeu. Ele terá que refletir sobre o que ele fez. O Prometeu, ele também pode ser uma interpretação do que foi, de certa forma, uma outra maneira de enxergar a punição na serpente. A diferença é que o Prometeu, para eles, muitas vezes é tido como um personagem heróico, mas ele não é heróico. A sociedade construiu ele por um símbolo de heróico, porque deu a inteligência. Mas o Prometeu, ele causou certos males ao homem. Ele fez com que se abrisse a caixa de Pandora. A caixa de Pandora é consequência de Prometeu, que são as doenças. Lembra que as doenças também vêm na medida que o ser humano se afasta do paraíso? O Prometeu traz a inteligência sobre as atividades e também sobre as questões liberais do Trivium, que é a lógica e o discernimento sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte, sobre as angústias. Então há um afastamento da sua origem, do ser humano com a sua origem essencial. Eu estou lendo o Upanishads, ele fala o seguinte, que existia o absoluto e na medida que o absoluto se divide, as coisas vão se dividindo, se perdendo da sua origem, e dividir-se então, afastar, é criar desejo, porque você só deseja aquilo que está afastado. De quanto mais coisas você está afastado, mais coisas você deseja. Não existe desejo sem afastamento. Ou seja, no princípio total não havia desejo, porque não havia afastamento, estava tudo junto. Então, se estava tudo junto, não havia desejo, não havia tristeza, porque não existia sentimento de falta. Então, essa compreensão, essa divisão também causada por Prometeu, gera todos esses males humanos. Então, ele é tido como heróico pelo cinema, pela literatura mais moderna, mas ele não é tão heróico assim. Sempre existiu no ser humano aquele desejo de voltar à sua essência. É a sua essência una, sem o esforço de trabalho, sem as angústias, sem as doenças, sem fome, sem dores, conectado totalmente com o universo. Mas é Prometeu que é parte da tirada disso do homem. Então, ele não é tão herói assim, e ele vai ser aprisionado, porque ele vai causar tantos males, esse mal ao homem, que vai gerar a abertura da caixa de Pandora, mas ele também vai gerar essa desavença com os deuses. Por quê? Porque ele vai tornar o homem mais tecnicista. Enfim, ele é preso, então aqui ele fala o seguinte: aqui não poderás ouvir a voz dos homens, ou seja, você não poderá ouvir a voz do que é efêmero, você vai ter que se concentrar naquilo que é do alto, porque senão você está preso aqui para sempre, até que chegue seu Salvador. Então aqui também temos uma relação da previsão de um Salvador. Haverá um Salvador ao Prometeu, haverá um Salvador para a queda. Alguém o tirará do
do inferno que ele está, nem ver a imagem deles. Será sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, porque o sol, seja de Hélio, que é o sol físico, ou de Apolo, que é o sol da sapiência, da inteligência, esse sol queimará com inteligência aquele que caiu no tecnicismo. Fogo purificador. Então, ele terá sempre a sua pele queimada no exercício de purificação para perceber que ao não morrer por ser imortal, porque aí será dado para ele punições que matariam os homens, ele vai ser queimado para perceber, puxa, eu sinto todas as dores, mas eu não morro. Então, olha, eu sou imortal, existe uma alma, existe um espírito dentro do ser humano que é imortal, que queima pela punição do que é eterno diante das suas demandas emergenciais e temporais. Então, toda vez que você está preso naquilo que é temporal, o seu espírito ferve. Toda vez que você está preocupado com aquilo que o tempo resolverá, seu espírito ferve. Toda vez que alguém fala mal de você, ou briga, ou xinga, que você fica enraivecido, é seu espírito fervendo. Coisas que o tempo curaria, porque o tempo cura tudo. Bom, terás a flor da pele, a parte de cima da pele, escura e ressecada. O que ele quer dizer com isso? Que a pele, que é a terra, que é o elemento, se tornará sem o brilho, se ressecará, perderá, mas você não morrerá. Ou seja, seus problemas serão purificados, serão queimados, serão dissecados, irão doer. Então, diante de uma circunstância de angústia, vai doer, você vai ver a sua pele ressecar, mas o seu espírito é imortal, e se você estiver os olhos para cima, que ele vai falar, se você tiver os olhos para as coisas que são do alto, quando eu falo assim, não é só no sentido religioso, você pode ter um olhar para filosofia, você pode ter um olhar para música, você pode ter um olhar para arte, você pode ter um olhar para diversas coisas, para o amor incondicional, você pode ter para poesia, você pode ter olhar para aquilo que é fixado no tempo. E ele vai falar aqui, ó: por toda a eternidade verás com alívio a noite recobrindo a esplendorosa luz, com seu imenso manto repleto de estrelas. Toda vez que a gente vê o manto de estrelas, a gente tem que entender que para eles era no sentido de aquilo que não muda, aquilo que eu olho para cima e sempre está lá. As águas mudam, o rio que passa, a água que passa no rio nunca é o mesmo de pouco tempo atrás. As folhas caem, os animais morrem, mas as estrelas estão lá. O sol há de nascer amanhã. Então o céu ele não muda para eles. O céu é um reflexo do eterno. Tanto que no Sete contra Tebas, quando o escudo de Teseu tinha de Tideu, tinha as estrelas que ele colocava, é porque ele dizia que queria fixar o nome dele na eternidade. Então, quando aqui ele está dizendo, você terá que olhar para o céu e ver que as estrelas novamente brilharão, você lembrará do eterno, você lembrará que você é um imortal, você lembrará que você é uma potência. Com seu imenso manto repleto de estrelas, e por seu turno evaporará na aurora o orvalho gélido, porque o orvalho é temporal. O gelo material é temporal. A luz é capaz de evaporar o gélido, o gelo. Então a sabedoria do alto é capaz de evaporar aquilo que nos congela, que nos petrifica, que nos torna gelados, frios, né? Diante de uma circunstância, quando a gente está com medo, a gente fica mais frio. Quando a gente está triste, nós ficamos mais frio, o calor vai embora e muitas vezes petrificamos, não conseguimos falar, travamos, nossos olhos caem, não conseguimos chegar perto das pessoas, trocar palavras, porque estamos numa situação de angústia, e isso é o gelo, esse é o gelo. Essa é a representação do quê? Lembra que eu falei que a água são as nossas mudanças de humor, conduzida pelo Poseidon, que é aquele que nos desequilibra, que desequilibra o barco, né, que desequilibra a terra com o terremoto. De repente esse seu desequilíbrio congela. Você ficou travado naquele problema. Uma pessoa falou mal para você, te desequilibrou. Você não consegue superar e você, trava naquele problema, congela. O que pode liberar? A essência do alto, a inteligência. Contemplar coisas maiores do que nossa temporalidade.
orvalho gélido sem que a pungente dor de um mal perenemente vinculado a ti, porque é um mal perenemente vinculado a ti, porque ele é imortal, então há de sofrer até compreender a essência eterna. Descuide-se de corroer a sua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Irá nascer o libertador, que é o humano que foi capaz de superar isso, que é Hércules. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens, como se fosse aquele que tem que olhar para o que é temporal. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quisestes transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas. Olha que interessante, muitas pessoas leem isso da seguinte maneira: Zeus é um rancoroso que não queria que o ser humano fosse inteligente. Não é essa simbólica mais precisa, ainda que você possa ler com essa chave. A simbólica é: Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses. Quem é esse Deus descuidoso do rancor? É Prometeu. Quiseste transgredir um direito sagrado aos mortais uma prerrogativa divina, ou seja, dando ao efêmero a importância que deveria ser dado ao que é eterno. Dando a mesma importância ao dinheiro que passa que você daria ao amor que fica. Dando a mesma importância que você deveria dar para a sua inteligência, você dá para o Big Brother. A mesma importância que você deveria dar para decorar um salmo, um poema que vai ficar na sua imaginação até sua morte, você dá para o TikTok, você dá para o Big Brother. A mesma importância que você dá para uma pessoa, às vezes até mais importância, você deveria dar para uma pessoa que estudou um determinado ofício, que leu, que se debruçou em teorias, em conceitos, você dá para uma palestrinha de algum pseudo-coaching de redes sociais que finge estar falando para um público num microfone, por exemplo. Então é isso que está sendo dito aqui. Aquilo que é eterno, a sabedoria que fica, a inteligência estudada, aquilo que não muda, aquilo que a teoria afirma, aquilo que é perene, o ser humano que sempre deseja, o ser humano que sempre ama, o ser humano que sente dor, o ser humano que se angustia, que não muda, aquele mesmo que passou por as aflições há 5.000 anos atrás, passa pelas mesmas aflições hoje, só muda a técnica, o veículo, a mídia, a circunstância, mas as causas são as mesmas. Porque é sobre as causas que se debruça a verdadeira filosofia, a metafísica, o estudo das causas, as causas das coisas. Sobre essas causas, que são eternas, princípio do amor, princípio da amizade, o princípio da caridade, o princípio da humildade, princípios comportamentais, como os desejos, foram deixados de lado para obedecer princípios temporais. Uma necessidade técnica, por exemplo. Esse é o ponto aqui tratado. Essa é a simbólica aqui tratada. E como recompensa permanecerás numa vigília dolorosa, sempre em pé. Nunca deitado, sempre de pé. Por que de pé? Porque é o mastro, a ponta. Sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos, longe da terra. Então eu vou te afastar da terra. Você não vai ter mais contato com a terra. Eu vou te deslocar completamente. Se tem uma coisa que é interessante na tradição ortodoxa copta, por exemplo, é o afastamento para os monastérios e para o deserto. Se afastam para o deserto, tem muitos monges que vivem certos pecados por muito tempo. Então eles se afastam para o deserto para tentar viver uma situação completamente fora daquilo que eles estavam, para não ter nenhuma influência, uma purificação total dos sentidos. É isso que está ocorrendo. Isso aparece também no Upanishads dos hindus, onde fala que a maneira para se vencer os demônios lá do hinduísmo é a purificação dos sentidos, tirando os sentidos do contato com aquilo que o despurifica, né, que o suja. Sempre de pé, sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar teus gemidos sem fim e vãs lamentações. Não adianta se lamentar. O eterno sempre ganha. Não adianta você querer lutar, não adianta você querer insistir, não adianta você brigar, não adianta você querer pôr metas, não adianta você querer fazer nada.
o Eterno ganha. Você pode até tomar uma medida drástica para gerar uma satisfação momentânea. O Eterno vai ganhar. O Eterno vai ganhar. Porque hoje eu até disse isso, a única meta realmente atingível no mundo se chama morte. A única meta que o ser humano material atinge se chama morte. Essa é a certeza, é a única meta certa que vai atingir. Então não adianta as vãs lamentações. Se você não voltar seu olhar ao Eterno, serão vãs lamentações. Não adianta gemer, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta chorar por circunstâncias da qual você não está vivendo. O Eterno há de ganhar. Teus gemidos sem fins e vãs lamentações. É sempre duro o coração dos novos reis. Por que novos reis? Porque Zeus venceu os titãs e se tornou o deus, o rei de todos os deuses, né? Os olímpicos. Bom, vou continuar mais um pouco aqui, mas vocês percebem que quão longo é a análise de um pequeno trecho. Esse é o exercício que eu constantemente faço de leitura dos teatros, que depois eu passo para vocês. Vou anotando, vou fazendo essas reflexões ao passo que eu vou lendo. Vou pegar só mais um pouquinho aqui, eu vou tentar fechar no parágrafo 100, só para deixar simétrico. Então o poder agora fala novamente, né? Agora o poder falando com... Agora hajamos sem demora e sem queixumes. Sem nos queixar, né? Sem nos lamentar. Não abominás o Deus amaldiçoado entre todos os deuses, que ousou entre... é uma pergunta. Agora hajamos sem demora e sem queixumes. Não abominas o Deus amaldiçoado entre todos os deuses, que ousou entregar teus privilégios aos efêmeros imortais? Poder de Zeus, da sabedoria, está falando assim, putas, Hefesto, você não abomina isso? Você não abomina isso aí? Você não está vendo? Não tem salvação, cara. Você não... Esquece, não fica falando sobre o que ele vai acontecer, o que pode melhorar para ele melhorar. Esquece, abomina isso, fez cagada. E Hefesto responde: são fortes, muito fortes, os laços de sangue, principalmente quando juntam-se à afeição. Ele está falando assim, queira ou não, ambos são potências. Hefesto é uma potência da conexão daquilo que é o ofício, daquilo que é técnico, com o alto. Ele teve uma queda, mas ele volta com debilidade, com defeito, né? Coxo, mancando, mais devagar. Por quê? Porque ele volta com defeito, porque ele está aqui preso, né? Ele é técnico, ele não tem toda aquela aparato dos outros deuses. Mas ele fala, bom, ele também, apesar de ele ser um impulso, né? Ele é um titã, tudo mais, ele é um impulso, mas ele é um impulso, é uma potência. Então, se esse impulso usado de forma correta, pode ser levado àquilo que é do alto. Então, nós temos, somos consanguíneos, né? Não vou abominá-lo, porque eu também sou uma potência, eu também caí, né? O Hefesto também caiu, ele foi lançado lá de cima do Olimpo, ele não foi carregado, ele foi lançado. Zeus tacou ele lá embaixo, então assim, ele despencou e ele voltou na medida que ele conseguiu, com seu defeitinho manco ali e tal, mas ele volta, por quê? Porque tem que voltar. Vai fazer o quê? Vai ficar lá embaixo, na depressão, deprimido? Tem que voltar, com algum recurso tem que voltar, né? Com um psicólogo, com a religião, mas tem que voltar, senão é a morte, é a entrega total. Ou é ficar preso para sempre na montanha. Mas é isso, o Hefesto foi lançado, ele não morre, ele é criado por outra pessoa que faz função sacerdotal de educar ele no que é alto, mas ele fica assim com seu defeitinho ali da terra, mas ele sobe. Então ele mostra aqui uma certa misericórdia para com o irmão, porque percebe a miséria do irmão, que caiu se dedicando ao que é o efêmero, ao invés de olhar para o imortal. Por isso que ele fala, principalmente quando juntam-se à afeição, aos afetos, né? Então, aqui, essas similaridades que foram ditas. O poder responde, porque o poder é a inteligência, né? É o poder de Zeus, assim, a sabedoria. Então, assim,
A sabedoria ela sempre se rende à verdade, não tem como. Se é verdadeiro, ela se rende. A sabedoria que não se rende à verdade não pode ser chamada de sabedoria. Ela é uma mentira. Então, o poder repete, concordo, mas é menos temerário, Hefesto, deixar de obedecer às ordens de teu pai? Ele fala assim, mas, eu concordo com você, mas aí ele dá um contraponto. Mas não deveria temer ao que o seu pai falou? Aí ele responde, o Hefesto, porque apesar de tudo, ele desceu as circunstâncias daqui. E ele fala, tua ousadia iguala a tua crueldade. Aqui ele coloca um ponto muito importante, que apesar disso, certas coisas que são verdadeiras, às vezes, por um esforço de humildade, de caridade, precisam ser ignoradas. Por exemplo, tem uma pessoa que você gosta muito, pessoa boa, que precisa e que trabalha na sua casa. Sei lá, limpa a sua casa. Ela limpa a sua casa, mas ela não está limpando bem nos últimos dias. Ela está passando por uma dificuldade, está difícil falar, está difícil dela entregar. É verdade. É verdade que ela não está correspondendo. É verdade que existem pessoas que fariam melhor. É verdade que é trabalho, não é caridade. Mas ela precisa. Ela precisa. Então há certas coisas que também são verdade, porque também é fato que ela precisa, mas que superam essa verdade fria do cortar e não dar outra chance. E o poder diz, nossas lamentações não poderão salvá-lo. Não te fadigues gemendo por coisa alguma. Mas ora, o Hefesto mesmo falou, não é ele que irá se salvar, há de nascer aquele que vai salvar. Quando a pessoa cai, quando a pessoa está deprimida, quando a pessoa está numa circunstância de tristeza, é muita ignorância e muita arrogância de alguém virar para ela e falar assim, sai dessa sozinho. É só uma questão de vontade. Depressão é uma coisa de vontade. Se você caiu em depressão, basta querer que você saia. Não é. Essas pessoas precisam de ajuda. Quem cai quer levantar. Você acha que as pessoas querem viver na porcaria? Elas querem levantar. Prometeu foi preso à rocha, foi preso à terra, no mundo gelado, fixado. Você acha que ele quer ali ficar sofrendo com o sol queimando ele o tempo inteiro? Claro que não quer. Claro que Prometeu não quer isso. Então há de nascer Hércules que o salvará. Ou seja, na queda as pessoas precisam de ajuda psicológica, religiosa, um amigo, um cônjuge. Precisa de alguém que estenda a mão e fala, amigo, nas suas faltas eu te preencho com minhas virtudes, e nas minhas faltas tu me preenche com as suas virtudes. E nesse ato de um preencher o outro, nos damos as mãos e saímos desse limbo. Compreendem? Compreendem que o poder aqui, no Icru fala, ele não vai sair sozinho, mas Efésio falou, cara, eu tenho esses defeitos. Eu sei que para sair eu precisei de ajuda. Há de nascer alguém que irá ajudá-lo. E Hefesto diz, nossa missão é realmente detestável, porque nós estamos aprisionando uma pessoa por um simples erro. E o poder repete, é inútil maldizê-lo. Porque por mais detestável que seja, vai ocorrer. Vai ocorrer. Por mais detestável que seja punir uma pessoa que faz porcaria, ela será punida pela sua própria circunstância. Ela vai ser punida pela própria circunstância. Porque toda vez que a pessoa cai em um determinado desejo, que ela tende a buscar certo desejo, significa que ela está buscando algo da qual ela não tem. Da qual ela não tem materialmente, mas ela já possui em ideia. Aquilo já preencheu ela em ideia. Por isso que ela tem o desejo, por isso que ela quer. E esse querer algo que está longe de você, esse afastamento, significa se descolar daquilo que é seu. Então, por exemplo, um pai de família que começa a ter uma relação com uma pessoa fora, porque desejou e foi, ele teve que afastar. Uma pessoa que, por exemplo, começa a ter problemas no seu dia a dia de trabalho e começa a olhar
outras oportunidades, por exemplo, ela vai se afastar, ela vai ficar mais fria, ela vai se desaproximar das pessoas que trabalham com ela, vai se desaproximar das pessoas que estão abaixo dela, ela vai ficar mais calada, ela não vai mais brincar, porque ela vai criar um afastamento, porque agora ela está com a mente em outro lugar. Então, por mais que o Hefesto fala, putz, isso aqui é difícil, não deveria acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer a angústia, vai acontecer um período de tristeza, vai acontecer um afastamento, vai uma desconexão daquilo que é o ser em si, o íntegro, né? Da onde vem o termo integridade, daquilo que é íntegro, daquilo que é inteiro. Toda vez que você se desprende da sua personalidade, toda vez que você se desprende daquilo que você está... que você faz parte, você se desintegra, então você perde a sua integridade, você desfragmenta a sua personalidade. E ao desfragmentar a sua personalidade, você se torna triste. Então aqueles que me conhecem, eu sou, por exemplo, uma pessoa extremamente brincalhona, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, tal. Na medida que eu começo a ficar muito quieto, que eu começo a ficar triste, é porque a minha personalidade foi desintegrada. O que me desagregou? O que me afastou? Aí os motivos podem ser diversos. Um ombro amigo vai perguntar, vai estender a mão e vai puxar. Aquele que não está nem aí para você vai querer que você se desagregue mesmo. É essa reflexão que tem que ser feita. E essa reflexão está sendo dita aqui. Porque o poder fala, é inútil ao dizer essa vontade de aprisionar na pedra. Com toda a franqueza. O teu ofício não é causa destes males. E o Hefesto responde: se o céu permitisse, de qualquer maneira que esta missão coubesse a outra divindade. O Hefesto não quer, eu falei, o defeito do Hefesto foi ter caído na Terra. O defeito do Hefesto é ter talvez sentimentos um pouco mais humanos, né? O defeito do Hefesto é ser feio, e por ser feio ele já percebe que a perfeição não é abarcável por todos, inclusive para ele. Então ele é o personagem do Admirável Mundo Novo que caiu álcool no recipiente que faziam bebês. Não sei se vocês leram Admirável Mundo Novo, mas aquele personagem ali é o que quebra o Olimpo ali, né? Então ele tem um quê de Hefesto, né? Ele tem um quê, porque até por isso que ele, por mais que ele esteja na categoria A lá, ele tem uma visão completamente A-, porque é muito mais tecnicista. Ele é o Hefesto do Admirável Mundo Novo. O poder então fala: todos temos a sorte predeterminada. A única exceção é Zeus. Ou seja, todos temos... O que é a sorte? A sorte, destino, a moira, vamos pôr a moira aqui, mais ou menos. Todos temos essa sorte predeterminada, a não ser que você use a inteligência a seu favor. E qual é o suprassumo da inteligência? Da sabedoria? É a reabsorção plena do ser humano à sua circunstância concreta. Toda vez que você faz um esforço de reabsorver a sua circunstância na intelectualidade, você tem a capacidade de modular alguma coisa do seu destino. Porque ao reabsorver as circunstâncias, lembra que eu falei, o homem, a personalidade do ser humano é fruto das suas circunstâncias, e o caráter que for formado por essa personalidade determinará seu destino. Então, reabsorver as circunstâncias é compreendê-la, é criar esse bolo que determinará uma personalidade, o caráter, e assim poderá moldar o destino. Então, Deus, que essa sabedoria consegue abarcar essas coisas, é o único que é capaz. Não como ser material, mas como ser simbólico, porque para os gregos todo mundo tinha um Zeus na inteligência. O Monte Olimpo é isso aqui, ó. Isso aqui é o Monte Olimpo, isso aqui é o nosso Poseidon. Aqui, né, quando as angústias, meu filho dominado pelo Poseidon aí, aqui estão as angústias, e aí quando isso desce aqui pro estômago, que dá aquela depressão, aí é o Hades, aí é o Tártaro, aí é o aprisionamento. Deu para entender? Então, é isso aqui que está sendo dito aqui. Somente ele é livre entre os imortais e homens. O Hefesto diz: eu mesmo vejo e nada tenho a ponderar. O poder responde: então apressa-te a cravá-lo no rochedo, que Zeus não veja a tua hesitação aqui. Hefesto:
Ele já pode ver-me com cravos nas mãos, ou seja, eu já tô aqui, eu vou atender, cara, eu vou atender, não tenho como não atender a sabedoria, sabe? Tipo, eu tenho que fazer, mesmo que alguma coisa aqui me angustia, mas tem muitas coisas que nos angustiam que tem que ser feitas, sabe? Você queria fazer aquilo, você queria comer aquele pedacinho a mais de pudim, mas você não pode, porque você tem diabetes, é burrice, entendeu? É um atentado à inteligência, mas tá lá o seu Poseidon pedindo, querendo ali, né, e o impulso titânico ali, querendo, mas a inteligência fala, pô, não pode, cara, fazer mal. E aí o Hefesto ali, tá, mas eu cozinhei com melhor azeite, eu fiz com bom tomate, é uma carne de primeira, e puta, delicioso, porque eu sou o tecnicista que faz tudo muito bom, bora comer. A inteligência fala, não pode, você tem que parar. E aí o Hefesto com muita dor fala, tá, para, né? Então, a inteligência é inimiga da gula. O Hefesto não. Ele aceita o docinho no final, depois do almoço. Tá, e o poder diz, põe a corrente nos pulsos deste rebelde. Pulsos, por quê? Coração, sangue, trava o sangue, trava o humor, o fluido, trava esse fluido quente. Põe o pulso deste rebelde, depois usa o martelo e prende-o ao rochedo, malhando logo com todas as tuas forças. Hefesto diz, tudo está sendo feito sem qualquer descaso. O poder repete, malha mais forte, aperta, trava, não deves haver folga. Ele é capaz até de feitos impossíveis. Claro, ele foi criado para conectar o mundo, né? Ele foi essa energia que transita entre mundo, metafísico e físico. Então, portanto que a mãe dele é aquela que por trás dos oráculos. Então, lógico que ele é capaz de dobrar isso. Ele é uma potência que transita, que compreende lá e volta para cá. Ele, digamos assim, que um Prometeu deturpado é uma filosofia de Nietzsche, mais ou menos, assim, que há verdades em certos traços, mas no todo levam a certos absurdos. Então, é isso aqui, ele vai dobrá-lo. Se você deixar completamente solto, ele vai dobrá-lo, ele é inteligentíssimo. Hefesto prendia um braço que ele não poderá soltá-lo. Hefesto diz, prende um braço que ele não poderá soltá-lo. O poder, agora prende o outro, vê se o pregas para sempre. Ele deve ficar sabendo muito bem que sua astúcia não se sobrepõe a Zeus. Suas astúcias não se sobrepõem ao Eterno, suas astúcias não se sobrepõem à sabedoria. Não se sobrepõe à metafísica. Estava vendo hoje uma palestra, inclusive, sobre metafísica. Aí falou assim, bom, houve na história da filosofia os antimetafísica. O que seria a metafísica? Meta é aquilo que está além, física, além da física, tá? A física aí que entenda como as ciências das coisas que nós vemos, e a ciência tem suas causas. A metafísica deverá olhar para as causas que abordam todas elas. Vou dar um exemplo.